Iniciou. Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso Hangout. O programa de hoje, como foi muito anunciado anteriormente, é sobre predestinação. Eu fiz questão de fazer essa sequência de estudos, primeiro falando sobre a questão do problema do mal, as razões para a existência do mal, depois nós falamos sobre a questão da soberania de Deus e da liberdade humana, e tudo isso foi preparatório justamente para chegar nesse ponto que é a doutrina da predestinação. E a primeira coisa que eu preciso afirmar com respeito à doutrina da predestinação é que tanto aqueles que são chamados de reformados ou calvinistas, quanto aqueles que são chamados de arminianos, creem em predestinação. Sim, muitos talvez não saibam, mas os arminianos acreditam em predestinação. O ponto apenas está no conceito, no significado, né? A razão pela qual ambos os grupos, quer os reformados, quer os arminianos, acreditam em predestinação é porque a palavra está na Bíblia, está lá com todas as letras, então não tem como arrancar a palavra da Escritura. O ponto, porém, é, como eu já disse, o entendimento sobre qual é a base da predestinação. Uma vez, acho que foi o Edir Macedo que escreveu no jornal lá da igreja dele, em letras garrafais, né? Predestinação, : doutrina do diabo. Né? Talvez ele não soubesse, ou fizesse de conta que não soubesse, que essa palavra, né, está na Escritura, está na Bíblia. E, pelo que eu sei, não foi o diabo que escreveu a Escritura, que escreveu a Bíblia. Ele talvez também ignorasse que a ampla maioria dos cristãos protestantes creem em predestinação. Mas o ponto, sim, é realmente qual é a diferença. Então, para esclarecer apenas qual é o ponto-chave dessa questão, nós temos que entender o seguinte: os arminianos acreditam que Deus predestina as pessoas para serem salvas, porém, ele faz isso usando exclusivamente seu pré-conhecimento, sua presciência ou onisciência. Como Deus sabe todas as coisas, e o arminianismo clássico defende isso, sim, Deus conhece o futuro, sabe todas as coisas, mas ele apenas sabe. Ele não intervém de maneira a criar esse futuro. Ou seja, Deus, quando criou o mundo, ele já sabia exatamente quais seriam as pessoas que ele também criaria, né? E que creriam nele ou não. Ou seja, quais creriam, quais não creriam. Então, por ele saber de antemão quem vai crer e quem não vai crer, então ele diz: quem crê é porque é eleito, é predestinado. Quem não crê é porque não é. Nesse caso, o uso do termo predestinado tem apenas a intenção de dizer que Deus conhece, que Deus sabe de antemão quem vai crer ou quem não vai crer. Mas ele não é aquele que decide isso. Quem decide é a própria pessoa. É a pessoa que vai crer ou não crer no Evangelho. Por outro lado, os reformados, os calvinistas, entendem que no ato divino de predestinar, Deus não está usando, Deus não usou apenas o seu pré-conhecimento, não usou apenas a sua onisciência. É claro que ele usou, é claro que ele usou sua onisciência, é claro que ele sabe de antemão, isso é ponto pacífico para todos. Mas os reformados entendem que ele também fez uso da sua onipotência para definir, para escolher. Assim, o poder de escolha verdadeiro não está no homem, mas em Deus. Até porque eu não poderia honestamente chamar de predestinação algo que é apenas uma previsão. Se Deus apenas previu quem haveria de crer e quem não haveria de crer, então ele não predestinou, ele apenas previu. Porém, a Bíblia diz que ele predestinou. Então, não faz sentido dizer que ele usou apenas
uma parte dos seus atributos para fazer isso, ou seja, ele usou apenas a sua onisciência para fazer isso, mas deixou de lado a sua onipotência. O ponto, portanto, que eu vou defender hoje aqui é que predestinação é um direito de Deus, faz parte dos seus atributos. Ele não trabalha apenas com um deles, mas trabalha com todos eles. Sejam os atributos da onipotência, da onisciência, e também aqueles relacionados com o seu caráter, né, como sua justiça e seu amor. Muito bem, nós vamos precisar hoje aqui ver novamente muitas passagens bíblicas, né? Até porque esse programa tem esse intento, essa intenção de ver o que diz a Bíblia a respeito desses assuntos. Então, eu vou começar no Antigo Testamento e depois, é claro, me deter mais no Novo Testamento. Tudo, de fato, começa no Antigo Testamento. Geralmente, as pessoas que não creem que Deus possa ter predestinado quem haverá de ser salvo ou não, né? Elas normalmente não percebem que Deus já fez isso muito antes de haver cristianismo, muito antes de haver o Novo Testamento. Na verdade, predestinação começa lá no Antigo Testamento, quando Deus, por si mesmo, se dirige a algumas pessoas, chama essas pessoas, e então elas passam a ter esse relacionamento com ele. O grande caso é Abraão. Abraão estava lá no meio de um povo idólatra e Deus foi até Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e venha comigo, vamos para a nova terra, onde eu vou fazer uma nação, vou formar uma nação. Esta nação, que é justamente Israel no Antigo Testamento, é o grande caso de predestinação, de eleição. Porque Deus escolheu aquela nação. A pergunta que nós teríamos que fazer é, se não existe predestinação, por que é que Deus escolheu Israel? Por que não escolheu outra nação? Por que não escolheu o Egito? Por que não escolheu, sei lá, a Síria, Babilônia, né? Mas a Escritura diz claramente que Deus escolheu Israel, né? E eu quero que você então comece abrindo a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 7, o versículo 6. Declara o seguinte, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, declara o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor. Deus está falando isso para o povo de Israel. Tu és povo santo ao Senhor, separado para Deus, o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus, olha aqui a expressão, te escolheu. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Ou seja, quando Deus escolheu Israel, Israel não era o único povo da terra, tinha muitas nações, muitos povos, mas o que o texto bíblico está dizendo é: o Senhor, teu Deus, te escolheu para ser o povo dele, dentre todos os povos da terra. Até porque eleição, né, tem que ser necessariamente escolher alguém em detrimento de outrem. É preciso escolher uma nação em detrimento das outras nações. E veja a explicação do motivo, por que é que Deus escolheu Israel e não as outras nações. Será que era porque Israel era mais uma nação melhor do que as outras nações, mais justa, mais honesta, cumpria mais os mandamentos? Será que esse era o ponto, era mais poderosa? Por que é que Deus escolheu Israel? Então a explicação está no versículo 7. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição, quer dizer, o motivo da afeição de Deus por vocês, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Então, quer dizer, não foi porque Deus viu algo de bom em vocês, Israel, que Deus decidiu escolhê-los. Não foi esse o motivo. O motivo, portanto, da escolha não está na pessoa, não está na nação, não é uma mera previsão de Deus. Qual é, pois, o motivo da escolha? Versículo 8 diz: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais,
o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ou seja, qual é a causa? Qual é o motivo da eleição, da predestinação? Algo que Deus viu no eleito, no escolhido? Não. O motivo está no próprio Deus. E o texto aqui diz qual é: amor. Porque o Senhor vos amava. E esta é a razão. O amor soberano de Deus. O amor eletivo de Deus. O amor especial de Deus para com o seu povo. Para com as pessoas que ele decidiu salvar. É isso que o texto está dizendo. O motivo não está na pessoa, não está na nação. Israel não era melhor que outras nações. O motivo estava exclusivamente no amor de Deus por Israel. Aí mesmo em Deuteronômio, mas no capítulo 10, nos versículos 14 e 15, nós temos uma repetição desta ideia. Deuteronômio, capítulo 10, veja comigo essa passagem, nos versículos 14 e 15, esses dois versos ampliam esse sentido, porque eles dizem o seguinte: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Quer dizer, tudo é de Deus. A terra e tudo que nela há. Mas o que aconteceu? Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Deus é o dono de tudo, está dizendo, do céu, do céu, do céu, da terra, tudo que nela existe. As nações são dele. Mas ele não as escolheu para serem seu povo. Quem é que ele escolheu para que fosse seu povo? Israel, no Antigo Testamento, por amor. Isso é predestinação. Isso é eleição. Eleição não é exclusividade do Novo Testamento. Eleição é o modus operandi de Deus. É o modo como ele age de Gênesis a Apocalipse. Mas como nós temos pouco tempo para tratar de todos os assuntos, eu quero agora ir para o Novo Testamento e ver rapidamente os vários textos que apontam para isso, praticamente livro por livro do Novo Testamento, e no final eu vou me deter em Romanos 9, que certamente é a passagem chave, a que mais tem que ser estudada. Então, se você começar a abrir o Novo Testamento, já no Evangelho de Mateus, você vai encontrar referência à eleição, né? Lá em Mateus 22, versículo 14, tem aquele famoso ditado de Jesus, né? Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. A pregação do evangelho chama muitos, essa é a ideia. A mensagem de Cristo é para todos, chama a todos. É um chamado geral. Mas onde está a especificidade? Nos poucos escolhidos. Escolhidos, o texto diz. Ou seja, quem é que escolhe quem, né? São os homens que escolhem a Deus? Ou é Deus quem escolhe os homens? Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Ainda nos evangelhos, mas agora no evangelho de João, passagem que nós já vimos, inclusive na semana passada, o Senhor Jesus diz que ninguém vem até ele se isso não for concedido pelo Pai, né? João 6,37. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, uma vez que os seres humanos se encontram no estado de morte espiritual, por causa do pecado, por causa da queda, não há neles condições naturais de se salvarem, ou mesmo de fazer uma opção por Cristo, né? Faça uma decisão por Jesus. Às vezes nós vemos os evangelistas dizendo, né? Faça um teste, algo nesse sentido, mas não está em nosso poder fazer isso, porque ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, há necessidade de uma ação divina trazendo o pecador até Cristo. E nós entendemos que essa ação está ligada diretamente à eleição. Muitos são chamados. O Evangelho chama a todos.
mas poucos são os que são trazidos. Poucos são os que o Espírito Santo vai lá e dá vida àquele coração morto nos seus delitos e pecados. A conversão é um milagre maior que existe. A gente pode explicar a conversão com o que Jesus fez com Lázaro. Ele estava morto há 4 dias, ele não tem poder em si mesmo de voltar à vida. Então, o que acontece? Jesus decide ressuscitá-lo. Vai até onde ele está, chama-o, e então Lázaro responde, saindo do túmulo e vindo em direção a Cristo. Sem o poder de Deus, sem a decisão de Deus de ressuscitá-lo, sem o poder de Jesus de ressuscitá-lo, o Lázaro permaneceria no túmulo para sempre. Um pecador que está morto nos seus delitos e pecados nunca vai tomar uma decisão por si mesmo de aceitar a Jesus. O que acontece é que o Pai que enviou a Cristo envia também o Espírito Santo para que ele vá até o pecador morto e dê vida. Acenda a luz nas trevas daquela vida. E então ela vê a glória de Cristo. E então ela vai até Cristo. Ainda em João, no capítulo 15, no versículo 16, nós temos uma passagem que tem a ver com o chamado de Jesus aos apóstolos. Em primeiro lugar, esta é a ideia. Mas não podemos deixar de notar que Cristo coloca a responsabilidade total da escolha, não, mas no próprio Cristo. É um chamado ministerial, o que essa passagem está mostrando, mas ela aponta para a realidade maior também, de que sempre quem escolhe é Deus. Veja, o versículo 16 de João 15 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. As palavras de Cristo são tão enfáticas aqui nesta passagem que chega a ser redundante. A tradução se torna até meio redundante. Olha, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Mas é porque lá na língua grega, essas expressões elas estão muito enfáticas. Por isso que a tradução tentou ser fiel, ainda que redundante. Porque, de fato, Cristo colocou grande ênfase na expressão eu escolhi a vocês, não foram vós, não podia ser o caso, não havia a mínima possibilidade de que vocês me escolhessem. O homem não escolhe a Cristo. Cristo é quem escolhe aqueles que ele quer que sejam seus discípulos. E o ponto é esse, ele os escolheu inicialmente para serem seus discípulos, depois apóstolos. Não, isso não tem relação apenas com o apostolado, tem relação também com o chamado ao discipulado, que é anterior ao chamado ao apostolado. Continuando o nosso passeio pelo Novo Testamento, nós chegamos ao livro de Atos e descobrimos em Atos capítulo 13, versículo 48, que os que creem são aqueles que foram destinados a crer. Veja lá, Atos, capítulo 13, versículo 48. O apóstolo Paulo estava pregando entre os gentios, ele sempre pregava primeiramente aos judeus e depois aos gentios, e quando os judeus o recusavam, então é que ele ia aos gentios. E aí ele disse o seguinte, no versículo 47, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Ou seja, Jesus Cristo é para ser salvação dos estrangeiros, não só dos judeus, e até os confins da terra. Paulo pregou isso lá, e então o que aconteceu foi, os gentios ouvindo isto, e glorificavam a palavra do Senhor. E a explicação, então, de Lucas aqui em Atos é, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Percebe? É preciso crer. Ninguém será salvo sem crer. Sem fé, não há salvação. E aqui, um grupo de pessoas, várias pessoas, creram em Cristo. Qual é a explicação da Bíblia?
creram os que haviam sido destinados. Aí está a palavra destinados, né? Predestinados. Até porque já haviam sido destinados antes. Creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Continuando nosso passeio, nós chegamos, então, eu pulei Romanos aqui, porque eu vou voltar depois à carta de Romanos, mas em Efésios, no capítulo 1, nós temos uma dessas que é uma das maiores passagens do Novo Testamento a respeito de predestinação. É importante dar uma olhadinha aqui em Efésios, capítulo 1, a partir aí do versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, inicialmente, uma ação de graças, um ato de bendizer a Deus, né, o Pai de Cristo, ele diz, porque em Cristo o Pai nos abençoou, né, nas regiões celestes. E aí ele diz, assim como, no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Observe aqui, então, que o apóstolo Paulo está louvando a Deus por esta grande bênção chamada eleição, chamada predestinação. E aqui é interessante porque ele usa as duas palavras, eleição e predestinação. Ele diz que Deus nos escolheu nele. Então é importante entender a respeito de quem Paulo está falando aqui. Ele está falando que Cristo foi escolhido por Deus? Não. Ele está dizendo, nós fomos escolhidos. Assim como nos escolheu. Qual é a parte de Cristo? Ele é o instrumento da escolha. Nos escolheu nele. A eleição não é fora de Jesus, não é separada de Jesus. Bom, é simples. Antes da fundação do mundo, Deus quer salvar um povo. Ele precisa, então, providenciar todos os meios para salvar esse povo. O que significa isso? Que ele tem que enviar seu filho ao mundo. Cristo tem que vir, tem que morrer, tem que pagar os pecados do seu povo. Então, quando diz ele nos escolheu nele, é porque nós não podemos ser salvos sem Cristo, sem o sacrifício de Cristo, sem a obra de Cristo. Porém, ele precisou escolher, ele desejou e ele fez. Ele escolheu pessoas em Cristo. Significa que aqueles que não creem em Cristo não foram escolhidos. Não tem como interpretar diferente isso. Se ele nos escolheu em Cristo, e os outros? E os que não são salvos? Não dá para fugir da questão. Eles não foram escolhidos. Mas nós fomos, Paulo diz. Nós, os crentes. Ele está falando com os efésios, gentios, alguns judeus também. Ele está dizendo, nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Aqui está o momento. Quando é? Antes da fundação do mundo. Então, quem foi escolhido? Nós. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Quando fomos escolhidos? Antes da fundação do mundo. Para que fomos escolhidos? Ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Qual o motivo da escolha? Ele diz, e em amor nos predestinou para ele. A causa, mesmo do Antigo Testamento, amor. Deus amou Israel, Deus agora ama o seu povo, os seus escolhidos. O amor nos amou. Qual a razão última da predestinação? Ele diz, para a glória de Deus, para louvor da glória de sua graça. Então, nós somos os escolhidos, quer dizer, quem escolhe? Deus. Quem são os escolhidos? Nós. Em quem? Qual é o objeto da escolha? Jesus. Qual é o tempo? Quando foi feita a escolha? Antes da fundação do mundo. Qual é o objetivo? Né? Para que fomos escolhidos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Qual é a causa? O amor. Qual é
o objetivo máximo? A glória de Deus. A glória de Deus Pai. Não dá para fugir dessas questões que estão aqui tão claras. Predestinados, escolhidos, antes da fundação do mundo. Continuando, nós vamos ver mais algumas passagens. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, nós temos mais uma vez a menção da predestinação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Veja, Deus não nos destinou para a ira. Não é para o inferno. Mas nos destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, destinar. Deus não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para alcançarmos a salvação através de Jesus Cristo, que morreu por nós. Esse é o ponto do versículo 10, que morreu por nós. Então, ele morreu por nós, mas porque nós fomos escolhidos para que ele morresse por nós, para que assim nós obtivéssemos a salvação e não a condenação. Ainda agora na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nós temos novamente uma menção à predestinação. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Interessante Paulo dizer, nós temos que dar graças a Deus por isso. Não está questionando Deus, sua soberania, sua vontade. Nós temos que dar graças a Deus, porque vocês, irmãos, foram escolhidos por Deus, desde o princípio, para poderem ser salvos. Pela obra que tem que acontecer, a santificação, a fé na verdade. O chamado, veja o versículo 14, para o que também vos chamou, para o que? Para a salvação. Nós fomos escolhidos desde o princípio para a salvação, tal. Então, por isso, ele nos chamou mediante o evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre as mesmas expressões: amor, escolha, predestinação, glória. Objetivo máximo, glória de Deus. Nós também experimentarmos a glória de Cristo. Portanto, meus irmãos, são abundantes as passagens bíblicas que falam sobre escolha divina, predestinação. Em 2 Timóteo, capítulo 2, nós temos mais uma importante referência. Vamos primeiro ver o capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1. O texto diz que nós fomos escolhidos por Deus. Só abrir aqui a passagem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Vamos ler o 8 para poder entendermos todo o sentido. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas, quer dizer, qual é o motivo do chamado, qual é o motivo da salvação, as nossas obras? Não. Mas, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Percebe? Porque é que nós somos salvos pelo poder de Deus, não pelas nossas obras. O poder de Deus que nos chamou, nos salvou, nos chamou, não pelas nossas obras, mas pela determinação divina, pela graça divina que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, antes da fundação do mundo. Sempre essa é a rotina
que nós vemos na palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, aqui mesmo, 2 Timóteo, chama os crentes nada mais, nada menos do que de eleitos, eleitos por Deus. Agora vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, novamente nós temos essa expressão. E aqui é interessante porque mostra toda a Trindade trabalhando em favor da salvação do seu povo. Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E aí ele explica: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando na salvação do crente. O que compete ao Pai? Escolher. Eleitos segundo a presciência de Deus. Aqui o termo é presciência, mas nós já vimos nas outras passagens o termo determinação, porque são as duas coisas, tanto presciência quanto onipotência. São as duas coisas usadas por Deus. Motivo maior, o amor dele pelo seu povo. O Pai escolhe, o Filho morre pelos pecados e o Espírito Santo traz o pecador a Cristo, traz o perdido, porém eleito, à salvação em Cristo Jesus. E Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e também o capítulo 17, versículo 8, falam do livro da vida. E diz, esses dois, que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Um livro escrito, o livro da vida, onde estão os nomes daqueles que não vão para o lago que arde com fogo e enxofre após o juízo final, no capítulo 20 de Apocalipse. Então, se esse livro foi escrito antes da fundação do mundo, e lá estão os nomes dos salvos, significa que é o grande livro da predestinação, é o grande livro da eleição divina. Haveria, sem dúvida, muitos outros textos, nosso tempo não permite nós continuarmos, até porque eu preciso falar sobre Romanos, Romanos capítulo 9. Então, vamos para esta passagem de Romanos. Assim, antes de lermos Romanos 9, vejamos Romanos 8, que também é importante para o nosso caso, Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse texto menciona, obviamente, predestinação, né? Porém, é onde geralmente aqueles que defendem a ideia apenas de presciência divina se apegam para dizer: Deus só viu, ele só previu e com base nisso ele predestinou. Como eu disse até aqui, né, se tivéssemos só essa passagem, talvez pudesse, então teríamos que concluir que isso era verdade. Mas como vimos outras passagens dizendo que não apenas ele previu, mas ele determinou, foi sua vontade, foi sua determinação fazer isso, então nós temos que entender que essa passagem está mencionando algo a mais. De fato, ela está mencionando algo a mais, porque ela diz: aos que de antemão conheceu. Esse conhecer não é meramente visualizou lá na frente quem haveria de ser crente. Esse conhecer tem a ver com uma coisa mais profunda, né? Aliás, pode ser até um hebraísmo. Paulo é um escritor hebraico, às vezes ele usa muitas expressões, muitos hebraísmos na sua redação grega. E conhecer no hebraico é muito mais do que dizer: olá, muito bem, tudo bem, prazer em conhecê-lo. Conhecer quer dizer ter relacionamento, tem a ver com amor, né? Adão conheceu Eva, sua esposa, tem a ver com amor. Então, não é absurdo dizer que Deus nos amou de antemão e por isso nos predestinou para nós sermos a semelhança de seu filho. Até porque já foi mostrado, a grande causa da eleição não é pré-conhecimento, mas é amor. Por que é que eu escolhi vocês? Porque eu vos amei. Por causa do meu amor.
Então, incondicional de Deus é a grande causa da predestinação. Vamos para o capítulo 9 agora de Romanos, que sem dúvida é o grande capítulo da predestinação na Escritura. Teremos que gastar um pouquinho mais de tempo nele. Bom, tudo começa, o capítulo 9, com uma inquietante pergunta que muitos cristãos lá em Roma estavam fazendo e o apóstolo Paulo tentou responder. Tentou não, ele respondeu. A pergunta era a seguinte: por que é que tinha poucos judeus crentes na igreja? Porque a dúvida era assim, olha, Antigo Testamento judeu. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, todo mundo era judeu, e agora ninguém mais é judeu. Quer dizer, por que a igreja se transformou de uma hora para outra de uma igreja judaica para uma igreja gentílica? A palavra de Deus falhou, é isso? A palavra de Deus falhou? Há uma falha no plano de Deus? Ele não previu isso? Como é que explica? Como é que você explica, Paulo, o fato de que se Jesus era judeu, se ele veio para os judeus, por que os judeus agora não creem nele? Por que agora quem crê nele é estrangeiro, basicamente? Então, a resposta de Paulo começa no versículo 6, quando ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. A palavra de Deus não falhou. Por que não? A resposta de Paulo é: porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, ele vai tirar o peso de sangue como definição de quem é povo de Deus e passar ao aspecto da fé. Então ele diz: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Não é porque Abraão que ela estava automaticamente escolhida, mas Deus escolhia dentro do próprio povo. Primeiro ele escolheu a nação, depois os indivíduos dentro desta nação. Primeiro ele escolheu uma genealogia, depois os indivíduos dentro dela. E é por isso que ele diz, não é só por ser filho de Abraão que automaticamente é salvo. Até porque o argumento de Paulo aqui é: Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Mas onde está Ismael? Ele inclusive era o primogênito, mas ele ficou fora. É isso que ele diz aqui no versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Percebe? Então, o ponto aqui do apóstolo Paulo é: a palavra de Deus não falhou. Porque desde o começo Deus tem escolhido os indivíduos dentro do povo. Ele não precisa escolher cada indivíduo, mas aqueles que ele deseja. Abraão tem 2 filhos. Deus diz: o escolhido é Isaac. Ismael é rejeitado. Talvez alguém, então, poderia argumentar com Paulo: mas Paulo, Isaac, tudo bem, era o filho da promessa, legítimo. Ismael era um bastardo, Ismael não era um filho legítimo. Você não pode comparar os 2 casos. Talvez Paulo tenha percebido isso e ele passa em seguida, então, para o próximo caso. Ele diz: então, vamos um passo adiante e entender o próximo caso, né? Porque Isaac, que foi o escolhido, também teve 2 filhos, com Rebeca. É isso que o texto fala no verso 10. E não só Sara teve filho, mas Rebeca também, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E aí vem a famosa frase, né, o verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos. Quem eram esses gêmeos? Né? Esaú e Jacó, os 2 irmãos gêmeos, no ventre de Rebeca. Os 2 filhos legítimos de Isaque. E o que aconteceu então? Não haviam nascido, ainda estavam lá, não tinham praticado o bem ou o mal, o texto diz, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela. Ela quem? Rebeca. O que foi dito? Que Deus chamou, amou Jacó. Amei Jacó, não amei Esaú. Como está escrito: amei Jacó, mas não amei. Porque o sentido de me aborreci, né, me aborreci, é o sentido de não amei.
Inclusive, a palavra grega que é mais forte é odiei. O ódio de Deus não é motivado aqui por algo que Esaú fez, não é um ódio vingativo, por isso que talvez o tradutor preferiu usar a palavra me aborreci. Mas a causa do aborrecimento de Deus não era o próprio Esaú, e sim o fato de não haver amor. Porque não havia o amor eletivo em Esaú, em relação a Esaú, mas havia o amor eletivo em relação a Jacó. Então está posto, é isso que Paulo está dizendo. Por que a palavra de Deus não falhou? Porque Deus escolhe os salvos. Mesmo dentro de Israel já era assim, é isso que Paulo está dizendo. Não é só porque é descendente de sangue que está salvo. Deus escolhe os salvos. Você tem 2 irmãos, Ismael e Isaac, Deus diz, Isaac. Agora você tem 2 gêmeos, filhos de Isaac, Esaú e Jacó. Deus diz, amei Jacó. Não amei Esaú. Esse é o ponto. Como fica isso, né? Claro que qualquer pessoa vai ler isso e vai dizer, mas será que isso é justo? Mas onde é que está a justiça de Deus? Na verdade, os arminianos, a grande questão deles é defender a justiça de Deus. Eles dizem, não pode ser assim. Não pode ser que Deus escolhe um e rejeita o outro e que isso define a salvação, a condenação, porque se for assim, não é justo. Deus não é justo. Então, tentando defender a justiça de Deus, eles acabam negando a predestinação. Mas será que Paulo não percebia isso? Será que Paulo não era inteligente suficiente para compreender a implicação das suas palavras? Paulo compreende perfeitamente a implicação das suas palavras, está claro no próximo versículo. Versículo 14. Veja, Paulo antevê a pergunta, antevê o questionamento. Você vai me perguntar isso, não vai? Que diremos, pois? Existe injustiça da parte de Deus? Percebe? Paulo sabe que quando ele diz Deus amou Jacó, mas não amou Esaú, isso naturalmente cria uma pergunta, um questionamento no ser humano então, Deus é justo? Então, onde é que está a justiça de Deus? Então, Deus é injusto? A resposta de Paulo é, Deus não é injusto. De modo nenhum. De modo nenhum. Deus não é injusto. É impossível que Deus seja injusto. E por que é que Deus não é injusto? Então, Paulo passa a responder. Ele diz no versículo 15, pois ele diz a Moisés, vai usar o exemplo de Moisés com o faraó para justificar a justiça de Deus. Para dizer, por que é que Deus pode escolher Jacó e não escolher Esaú e continuar sendo justo? Então, presta atenção na explicação. Qual é a explicação? Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja glorificado, anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, qual é a explicação de Paulo? Qual é a palavra-chave aqui em toda essa passagem para dizer Deus não é injusto? Qual é a palavra? A palavra é misericórdia. Deus tem misericórdia de quem ele quer. Ele não tem misericórdia de quem ele não quer. Então, observe, esse é o argumento de Paulo, está dizendo, Deus não deve nada a ninguém. Ele não tem obrigação de salvar todas as pessoas. Mas ele pode usar a sua misericórdia com quem ele quer. E isso não o torna injusto. Pode ser que, com isso, ele não se torne o Deus agradável que as pessoas querem por aí, né? O paizão, o bonachão que as pessoas querem que Deus seja, o Papai Noel celeste, talvez ele não se enquadre nessa figura que as pessoas querem fazer dele. Mas injusto ele não é. É isso que Paulo está dizendo. Ele não é injusto por ter amado um e não amado o outro. Porque o seu amor é soberano. Né? E um ponto importante aqui, ainda que eu não possa entrar muito nessa questão, mas observe aqui a palavra misericórdia. Misericórdia pressupõe queda, pressupõe indignidade. Ele não está tratando com duas pessoas neutras.
e dizendo, são dois neutros, eu escolho um para salvação e o outro para o inferno. Não é esse o ponto. O ponto da escolha em si é contemplando dois caídos, dois perdidos, porque mesmo estando no ventre de Rebeca, os dois sempre serão pecadores. É assim que o ser humano é. Então, ele escolhe salvar um e deixar o outro seguir o seu caminho de endurecimento. Mais do que isso, endurecê-lo para que continue neste caminho de endurecimento, como o caso de Faraó, que demonstra. São as duas coisas. Faraó é endurecido e Deus o endurece. Porque Deus não quer salvá-lo. Porque não é um dos seus escolhidos. Mas Deus quer mostrar a sua misericórdia com Moisés, com o povo de Israel. A palavra, portanto, é misericórdia. E misericórdia pressupõe queda. Se os dois fossem neutros, então Deus estaria dizendo, eu teria que salvar os dois, mas eu vou condenar um. Isso poderia ser injusto. Talvez Deus dissesse, mesmo assim não é. Eu posso argumentar, mas a Bíblia não faz isso. Ela diz, o ponto é misericórdia. É isso o que justifica a justiça de Deus. O fato de Deus poder usar a sua misericórdia como ele quiser. Não depende, ele diz aqui, de quem quer ou de quem corre, do esforço humano, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. E aí, essa explicação convence a todos? É claro que não. É óbvio que não. Ela não convence, porque aquele que está endurecido contra isso não vai se convencer por nada mesmo, porque ele está predisposto a não aceitar. E Paulo percebe isso claramente. Ele diz, já sei qual vai ser a sua próxima pergunta. Eu acabei de falar que Deus escolheu Jacó, mas não escolheu Esaú, e você me perguntou, isso é justo? E eu disse, é justo, porque Deus pode usar a sua misericórdia como ele quer, como ele aprouver. Mas agora eu já sei qual é a sua próxima pergunta. Você vai me perguntar o seguinte, que está aqui no versículo 19, olha aí. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, Paulo diz, eu sei, a próxima pergunta, a sua vai ser essa, né? Então, por que Deus fica se queixando que as pessoas não creem no Evangelho? Por que ele se queixa que as pessoas o rejeitam? Se, na verdade, no fundo, ele é que escolheu, e se ele não escolheu, ninguém pode ser salvo. Agora, Paulo vai subir um pouco o nível aqui da argumentação, ele vai esquentar um pouco a coisa, né? Quando ele vai usar palavras mais fortes. Porque quando alguém faz essa pergunta, essa pessoa está julgando Deus. Ela está julgando as motivações de Deus. Ela está tentando se colocar no nível de Deus ou até mesmo acima do nível de Deus. E é por isso que Paulo, então, agora precisa ser radical na resposta. Qual é a resposta de Paulo? Verso 20, ele diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Então, você tem condições de questionar a Deus? Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Voltou ao ponto inicial. A palavra de Deus não falhou. Por que não falhou? Porque tem judeus crentes e gentios crentes. Quem são esses crentes? Aqueles que Deus amou, aqueles que ele chamou, todos perdidos. Aqui ele diz, do mesmo barro. Pressupõe uma massa mesmo, decaída, do mesmo barro, todos perdidos. Mas ele decidiu usar sua misericórdia e construiu vasos de misericórdia. E de ira também, mas de uma massa caída. Da mesma massa decaída, ele faz vasos de ira, que serão os perdidos, os condenados, e faz os vasos de misericórdia. Não há como negar esse direito do Criador de fazer isso, porque seria o mesmo que o barro, o vaso, questionasse o oleiro. Essa é a resposta de Paulo. Satisfaz as pessoas humanistas? Claro que não.
Óbvio que não. Satisfaz o nosso ego, a nossa racionalidade moderna? Claro que não. Todos vão ranger os dentes contra isso e se rebelar contra isso. E ganham algo? Qual é a vantagem de discutir com o Criador? Qual a vantagem de brigar, contender com o Criador? Nenhuma, só perda de tempo. Não mudará nada. O melhor, como eu vou falar no final, é glorificar a Deus por isso, ao invés de questioná-lo. Então, vamos resumir alguns pontos até aqui. Deus não tem que dar nada a ninguém, ele não é devedor de ninguém. Todos os homens receberão ou o que merecem, que é a condenação, ou o que não merecem, que é a salvação por graça, por misericórdia. Deus não está sendo injusto ao ser gracioso. Ele não está sendo injusto ao ser misericordioso. Ele não vai salvar a todos, mesmo podendo fazer isso, tendo poder para isso, porque ele decidiu salvar aqueles que ele ama, aqueles que ele amou. Isso é a certeza que a Escritura nos dá. Pergunta agora, como é que eu sei se eu sou um desses? Como é que eu sei se eu sou um dos eleitos, um dos escolhidos de Deus? Então, basicamente, há dois modos, são duas coisas que precisam acontecer. A primeira é o testemunho interno do Espírito Santo, né, que Paulo fala em Romanos 8, diz, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o testemunho interno do Espírito Santo não é algo mensurável, né, não existe máquina para medir isso, é uma coisa íntima, é uma coisa subjetiva. O testemunho interno, a certeza íntima, a própria fé, é esta certeza que nós temos no nosso interior de que nós somos filhos de Deus. E a segunda coisa tem a ver com o testemunho perante os outros, o testemunho perante o mundo. E sobre isso Paulo fala basicamente em duas passagens importantes que eu quero que você leia. Uma é 1 Tessalonicenses, abra lá então, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ainda no primeiro capítulo. Paulo começa assim no versículo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, damos sempre graças a Deus, sempre começa com isso, damos graças a Deus, por vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, dá três coisas que ele vai citar aqui. De três coisas eu me recordo de vocês. E eu oro toda noite, todo dia, pensando nisso, Paulo está falando. Três coisas fundamentais eu vejo na vida de vocês, crentes de Tessalônica. O que é que Paulo via na vida deles? Primeiro, a operosidade da vossa fé. Ou seja, não uma fé morta, uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé que produz. Em segundo lugar, a abnegação do vosso amor. E em terceiro lugar, ele diz a firmeza da esperança. Fé, amor, esperança. Fé operosa, trabalhosa e trabalhadora, não é uma fé morta. Um amor abnegado, verdadeiro, fraterno, e uma esperança firme. Vendo isso, ele diz, verso 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Tenho certeza que vocês são eleitos, ele diz, porque vocês têm uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Tudo isso porque, ele diz, verso 5, o nosso evangelho não chegou até vós só de palavra, só de blá, 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 mas em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, ou seja, com todo o fervor, com toda a transformação espiritual, com toda a submissão à vontade de Deus. E é porque existe isso na vida de vocês, que eu não tenho dúvida, vocês são eleitos, vocês são escolhidos de Deus. Da mesma forma, em 2 de Pedro, capítulo 1, veja, 2 de Pedro, capítulo 1, nós já lemos, né, que Pedro falou que são eleitos em Cristo pelo Deus e Pai, mas aqui ele dá algumas razões, novamente, para reconhecer ou para ter certeza da eleição. Ele fala, então, desde o versículo 5, sobre fé, virtude, conhecimento. O verso 6 fala domínio próprio, perseverança. O verso 7 fala de piedade, fraternidade, amor. Essas virtudes que tem que existir na vida de um crente. Ele diz no verso 8, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos,
nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, uma vida virtuosa, cheia de trabalho, de serviço pela causa de Cristo, uma vida de conhecimento da palavra de Deus, uma vida de domínio próprio, né? Quantos crentes que não têm domínio próprio, só vê o que escreve na internet, piedade. Quantos crentes que não têm piedade nenhuma, né? Fraternidade, não sabe tratar bem os irmãos, podem defender predestinação à vontade, mas estão provando que não são eleitos, porque não têm os frutos que faz com que alguém possa dizer: eu sou um escolhido, eu sou um predestinado, que são o quê? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Essas coisas têm que existir naquele que se diz um escolhido, ou então as próprias palavras e atos dele acabam provando que ele não é, mesmo que ele defenda a existência do fato. O grande propósito da eleição divina, já dissemos, é a glória de Deus. E Deus quer ser glorificado através de uma vida de santidade. Por isso, a eleição é sempre para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. O Espírito de Deus é enviado, portanto, para trabalhar em nossa vida, para que nós nos conformemos ao propósito. A eleição é o propósito divino. Nós temos que exemplificar isso através da nossa vida. Conclusão, meus irmãos, antes de ouvirmos algumas perguntas. A doutrina da predestinação acaba com o nosso orgulho. Sim, ela nos esmaga. Ela mostra que nós não merecemos nada. Que se nós somos salvos, glória a Deus. Toda a glória a Deus. Porque não havia nada em nós que pudesse ser motivo da escolha divina. Alguns pensam que, se Deus os predestinou, não preciso pregar o evangelho. Não entendeu predestinação. Os eleitos são chamados através da pregação do evangelho. Uma passagem ainda aqui que eu queria que você visse nesse sentido é Atos, capítulo 18. Olha que interessante aqui em Atos, capítulo 18, versículo 9, quando o apóstolo Paulo recebe uma visão de Deus, né? Ele está pregando a palavra de Deus numa cidade com grande dificuldade, ele está talvez desanimado, então ele tem uma visão à noite. O verso 9 fala, veja aí, Atos, capítulo 18, verso 9. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Percebe? Prega, Paulo, continua pregando, não volte atrás, não desiste. Por quê? Eu tenho muito povo nesta cidade. Que povo? Onde é que estava esse povo? Ainda não tinha sido chamado. Paulo tinha que pregar para que esse povo fosse chamado. Paulo faz isso, o verso 11 fala: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, dando oportunidade para que as pessoas fossem chamadas, o povo fosse chamado. Eu quero encerrar, portanto, dizendo que predestinação humilha o homem, mas glorifica a Deus de uma maneira extraordinária. Veja comigo Romanos capítulo 11, finalzinho de Romanos 11, para mim é a grande inspiração sobre como tratar dessa doutrina. Romanos capítulo 11, lembra que Paulo no 9 falou assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus, né? Então eu digo o seguinte: predestinação tem duas alternativas, né? No modo como você vai encarar isso, né? Você pode passar a vida inteira discutindo com Deus e vai adiantar alguma coisa? Nada. Ou você pode seguir o caminho de Paulo. Ele diz: vamos glorificar a Deus. Verso 33.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Dá para entender predestinação? Não dá. Dá para estudar, reconhecer, compreender os mistérios de Deus? Não. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quer dizer, alguém tem direitos diante de Deus? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, é assim que ele conclui toda essa sessão de predestinação que começou no capítulo 9. Acaba aqui no capítulo 11 dizendo assim: a ele a glória, a ele seja a glória, porque por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Então, uma pessoa pode passar a vida inteira discutindo com Deus, por que que é assim, por que que não é assim, onde está a justiça de Deus, por que Deus se queixa? Ou pode dizer, glória a Deus, porque eu, sendo um pecador, como sou, sem a mínima condição de ser eleito, fui escolhido por causa desse amor totalmente imerecido, né, de minha parte. Glória a ele eternamente. Amém. E assim a gente encerra, então, essa parte de explanação do assunto. O Felipe já está aí presente. E tudo bem, Felipe? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem, pastor? Então, tá bom. Nós vamos ver algumas perguntas ainda para encerrarmos daqui uns 5, máximos 10 minutinhos a nossa transmissão. Vamos lá, Felipe. Certo, pastor, só uma pequena explicação de que o senhor falou já sobre responsabilidade humana no último Hangout, então teve muita pergunta sobre isso, e não convém responder nesse Hangout. E Ok, também, talvez quem fez as perguntas talvez não tenha visto o programa anterior, né? Então é importante que veja o programa anterior, onde eu falo especificamente sobre responsabilidade humana. E só adendo aqui, que predestinação não elimina responsabilidade humana, né? Deus vai cobrar de cada um os seus atos, de qualquer maneira. Então a responsabilidade humana permanece, apesar de predestinação. e tem bastante pergunta, várias pessoas perguntando sobre obras, que o senhor também já abordou no finalzinho do Hangout. Ok. Então, eu vou passar para a mais votada, que são 7 votos, de uma pergunta feita pelo Fábio Aguiar. Ele pergunta o seguinte: como devemos considerar a salvação das crianças e deficientes mentais? Certo, esse é um assunto difícil também, bastante polêmico, né? Nesse ponto, eu sigo a nossa confissão de fé de Westminster. Ela diz o seguinte, que, no caso, estamos falando de crianças que morrem na infância, né? Se elas forem eleitas, elas são salvas. Então, como nós não temos como averiguar a eleição, nós não temos nem que dizer, né, todas as crianças que morrem na infância são salvas, não podemos dizer isso. Não podemos dizer todas são condenadas. Então nós temos que dizer, quem Deus escolheu será salvo. Por causa disso, muitos creem que Deus escolheu todas as crianças que morrem na infância. O que eu posso dizer a respeito disso? Porque não sei, não temos nenhuma prova bíblica ou evidência, né? Então entra no campo da especulação. E é melhor não especular, né? É melhor entender que Deus tem os seus eleitos, né? E ele pode, então, regenerá-los, como é o caso dos deficientes físicos também, que não têm condições mentais, né, de entender o evangelho. Então nós temos que crer que, se forem eleitos, os que forem eleitos, Deus pode regenerá-los por uma obra direta do Espírito Santo. Ele pode fazer isso. Se ele vai fazer isso, quem sou eu para dizer sim ou não, né? Depende apenas da vontade soberana dele. Tem uma segunda pergunta aqui, pastor, que foi feita pelo Jonas M. Dias. Ele pergunta o seguinte, ele coloca o seguinte: então, teologicamente, temos um livre-arbítrio comum, que são decisões normais, roupas, cônjuge, e que não tem nada a ver com livre-arbítrio difundido pelos arminianos para a salvação? Então, esse ainda está repercutindo o programa anterior, né? É isso que ele está chamando de livre-arbítrio, né?
eu não tenho tanto problema com o termo em si, né? A gente prefere a expressão livre agência, né? Que é uma capacidade de agir livre dentro dos limites da própria natureza. O livre-arbítrio sendo a ação contrária à natureza, esse perdido com a entrada do pecado no mundo. Esse não existe mais na nossa interpretação, né, das escrituras através da tradição reformada. Mas as pessoas são de fato livres para fazerem escolhas na vida, mas elas não são nunca 100% livres. E só você... Ele falou de casa que escolhe, né? É só o que escolhe, ou às vezes você é o escolhido na história? Esse direito de escolha é uma liberdade relativa. Nunca é uma liberdade absoluta. Porque a liberdade absoluta só um pode ter: Deus. Porque se dois tiverem liberdade absoluta, uma é mais absoluta. Uma tem que ser relativa à outra. Não dá para ocupar o mesmo espaço. Então, só um pode ter liberdade absoluta. Esse é Deus. Nós temos liberdade relativa, condicionada à nossa própria natureza. Esse assunto da aula passada, mais uma vez eu recomendo, se possível, assistirem o vídeo anterior sobre esse assunto. Certo, reverendo. Eu tenho mais uma. São as mais votadas, né, que eu estou selecionando. Eu tenho a do Marcos Idiarte. Ele diz o seguinte: o meu professor de teologia diz que Deus tem um plano ou caminho para salvar todos os homens, e cabe a cada um escolher esse caminho. Como refutar esse ensino? Bom, lendo todas essas passagens que a gente passou hoje aqui, é uma maneira de fazer isso, né? Sempre lembrando, né, que a nossa função não é a de polemizar, né? Nós não ganhamos nada polemizando, entrando em discussões fúteis, muitas vezes banais, só envergonham o evangelho e levam as pessoas a mostrarem suas garras, né, toda a sua carnalidade. Então, é melhor não entrar em grandes discussões, mas sempre que possível expor a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, se ela não convencer, não sou eu que vou convencer. Certo? Então, a nossa função sempre está em expor a palavra de Deus. E Deus vai trabalhar no coração daqueles que Ele quiser, que Ele tiver escolhido. Certo, reverendo. Tem mais algumas. O senhor quer que continue ou... Vamos mais uma pergunta aí, então, Felipe. Certo. Tem uma do Rodrigo Mendes. Acho que essa é a mais rápida. Eu tenho uma questão sobre predestinação que sempre vem à minha cabeça e eu não consigo responder. É Rodrigo Mendes, perdão. Ok. Que é a seguinte: se Deus é quem escolhe quem vai ser salvo e quem não vai, por que ele continuaria criando as pessoas, visto que nem todas serão salvas? É mais ou menos a pergunta que foi feita, que Paulo previu, né? Por que ele faz essas coisas? E a resposta é: porque ele é o Criador. Porque ele tem direito de fazer isso, porque ele é o dono do barro, entendeu? E ele pode fazer desse barro os vasos que ele quiser. Eu não posso cercear Deus dos direitos dele. Isso é impossível. Quer dizer, posso falar isso, mas eu não vou tirar o direito de Deus de fazer. Ele vai fazer do jeito que ele quiser. Então, é um ponto que eu falei durante a mensagem, eu volto a tratar aqui. Então, muitos se chocam com essa imagem de Deus porque foram criados com outra. Né? E, na verdade, aprenderam a imagem de um Deus que às vezes é muito perto de uma imagem da uma idolatria, ou seja, um ídolo que foi criado, bonzinho, ele só faz, ele só... Entendeu? Um paizão, uma coisa... É claro que Deus é pai, é claro que Deus é amor, mas Deus também é justiça, também é fogo consumidor. Então as pessoas às vezes se esquecem de ver todos os atributos de Deus, elas ficam só com o que é agradável para ela. Né? Então é preciso lembrar que Deus é soberano. Né? E graças a Deus porque Ele é soberano. Porque se Ele não fosse, eu não teria garantia nenhuma de que um dia haverá um novo céu e uma nova terra. Eu não teria certeza nenhuma, tudo podia acontecer qualquer coisa. Se Deus não estivesse no controle de tudo, em cada detalhe, eu não tinha garantia de que as promessas dele feitas na Escritura se cumprirão. Mas eu sei que elas se cumprirão, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso, né, para nos conduzir
em triunfo até aquele dia final. Ok, Felipe, a gente não consegue responder todas as perguntas, até porque eu preciso gastar um tempo maior na exposição, né? Espero que daqui a pouco os assuntos fiquem menos polêmicos, a gente gasta menos tempo na exposição e dá mais tempo para as perguntas, né? Essa parece ser uma esperança meio vã, né? Porque os nossos temas aqui são sempre muito polêmicos. Mas eu quero agradecer em especial os nossos irmãos que têm nos acompanhado e têm mandado perguntas, e eu leio muitas vezes as perguntas antes, até para preparar a aula. Então eu tento mesmo já responder muitas perguntas previstas, né, para facilitar um pouco o trabalho. Então continue mandando perguntas, preferência antes da aula, inclusive, porque aí, dentro do possível, eu sempre tento já ir respondendo durante a própria explicação. Mais uma vez, obrigado, Felipe, pela sua ajuda aí, seu trabalho. Que Deus o abençoe. Obrigado mesmo. E um grande abraço para todos os nossos irmãos, que fiquem com Deus, que Deus os guarde até o fim. Uma boa noite.